Bem-vinda à segunda temporada do podcast Habitável, um podcast da Sense. Eu sou Daniele Garcia, responsável pela parte de acústica da Sense. E eu sou Kênia Alves, sou responsável pela parte de térmica e iluminação. E nesse podcast a gente vai trazer reflexões que a gente tem durante o trajeto de visitas técnicas, de obras, de entrega de projeto, para a gente conversar sobre como que a questão acústica, térmica e lumínica pode ser mais palpável e mais acessível a todos. Olá pessoal, vou começar aqui hoje uma série de reflexões no trânsito. Vou olhar muito para vocês, não, senão eles vão falar que eu estou perdendo foco aqui na direção. Mas é porque quando eu venho, de um lugar para o outro, eu fico refletindo sobre essas coisas que nós estamos fazendo de trabalho ao longo do dia, pessoais, e aqui vou trazer as minhas reflexões da acústica do meu trabalho. Então, eu fui hoje, acabei de voltar de uma obra, e uma obra que houve uma troca de gestor, e o gestor pegou um projeto que eu já fiz e veio me questionar a respeito do desempenho. Ah, mas isso que você colocou aqui como sistema de vedação, ele é suficiente para fazer isolamento acústico? Então, a gente trabalha dentro de vários condicionantes, então existe um contexto, A primeira questão é que a gente trabalha dentro das normas, Então existem as normas, que é a norma de desempenho, quando a gente trata de edificação residencial. A gente usa a 10152, que é uma norma que fala sobre os ruídos permitidos, ou toleráveis dentro de ambientes que são ambientes múltiplos de trabalho, de lazer. Para cada tipo de uso eu tenho os níveis, as curvas NC, que são níveis sonoros, noise criterions, as curvas toleráveis para cada situação, dentro de uma média, isso é muito importante dizer, dentro de uma média de tolerância da população. Porque existe a diferença pessoal de tolerância ao ruído. Pessoas são mais sensíveis, outras não. Então, o que essas normas fazem? A norma de desempenho, por exemplo, ela trata do mínimo. Quando a gente atende a norma de desempenho no requisito mínimo de ruído estrutural, por exemplo, de ruído de impacto, o vizinho de baixo não está deixando de ouvir, não. Ele está ouvindo com perfeição todo o toque-toque do andar de cima, só que se está atendendo ao que é entendido na norma como um mínimo tolerável pela média da população. E da população brasileira, porque foi uma norma revisada para o Brasil, Então, dentro desse contexto, essa história que eu vou contar para vocês agora é de uma obra que trocou o gestor, e o gestor questionou se era suficiente o que foi feito dentro de um isolamento. E aí a minha resposta é: não é suficiente. Por quê? Porque a pessoa não vai deixar de ouvir. Então, quando você vende um produto, um material que tem isolamento acústico, um ambiente que fala, esse ambiente, essa sala, esse móvel, ele tem isolamento acústico, a expectativa das pessoas é que elas não vão ouvir nada, Vai ter zero de ruído. E não é muito o que acontece, não. Você vai ouvir sim, só que esses sons que estão chegando, eles não vão predominar, eles não vão atrapalhar a sua atividade principal. Então, de um quarto, a atividade principal é dormir, o nível ambiente tolerável é muito menor, tem que ser muito mais baixo. E aí vai depender muito do que cada pessoa tem de demanda, E cada pessoa tem de demanda de silêncio. Então, para uma situação padrão, para um atendimento de norma, talvez uma parede simples resolva, Dentro de um conjunto de paredes, sistema de esquadrias, sistemas de porta, talvez isso resolva. Mas se a pessoa não quer ouvir nada, inclusive uma batida na porta, não é um atendimento à norma que ela precisa. Ela precisa de um isolamento muito maior. Quem nos acompanha aqui já viu que a gente tem, um trabalho que foi feito para uma pessoa, um rapaz de 27 anos que tem um problema de saúde, que é a hiperacusia, extremamente sensível ao ruído, e aí o isolamento dele
praticamente 100% do ruído, né? Zerar, né? A gente tem que zerar o ruído externo para o interno, que não é um tratamento convencional, né? Não é chegar lá e colocar mais uma parede, não é nada disso. Então, cada caso é um caso. O atendimento à norma não necessariamente é uma situação de solução, né? Ela não resolve a questão do ruído.